Olá, queridos! Estamos aqui em mais um Papo de Leão. Se você não assistiu nenhum episódio, volta lá e assista os outros episódios, porque tá muito bacana. Estamos aqui com o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira. Que bom, Flavinha. Eu amo falar isso. Um prazer, que bom. Obrigado, Flavinha. A recíproca é verdadeira. Amém. Glória Amém. a Deus por isso e glória a Deus pelos nossos internautas aí que estão ligadinhos conosco, né? Amém. E esperamos ser um instrumento de bênçãos para eles, né? Amém, eu creio nisso. Hoje a gente está com um assunto muito bacana, mas antes de eu entrar aqui, de entrar no assunto que a gente vai abordar, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com outras pessoas, de comentar, de curtir e de fazer o que mais você puder para ajudar a gente na propagação da palavra do Senhor. Amém? Então, eu antes de entrar no tema, eu vou fazer a leitura da palavra. Diz assim, ó, lá em Joel, no capítulo 2, versículo 8, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, e terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. E aí ele continua. E aí eu quero parar aqui no versículo 29, na parte C. Derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha que lindo, né? Chegamos naqueles dias. Eu creio que nós estamos vivendo um princípio de dores e o início de um avivamento da igreja. Eu não tenho dúvida disso aí. Amém. E o avivamento que Joel está profetizando aí é um avivamento inclusivo. Extremamente inclusivo. É isso mesmo. Ele bota jovens, ele bota filhos, velhos, crianças, bota velhos, servos, ou seja, patrões, empregados, né? Independente da classe social. Independente de ser negro, branco, de ser patrão ou ser empregado, de ser adulto ou criança. É um avivamento inclusivo. Um avivamento que inclui. Eu quero... Desculpa se eu estava falando. Não eu estava falando que é um avivamento que inclui, inclusive, assim, prazerosamente, a gente fala, poxa, inclui nossos filhos, porque hoje criar filho não é fácil, né? Não é fácil. Criar um filho hoje não é fácil. As coisas estão muito soltas, muito largadas, muita gente falando bobagem, ensinando bobagem, sem fundamento, as famílias sendo destruídas, né? Ou tentando destruírem estão tentando destruir as famílias. Então isso aí a família é a célula máter da sociedade, vai desmanchando uma sociedade, vai destruindo, vai aniquilando, né? Mas aí quando a Bíblia diz, os vossos filhos e vossas filhas serão profetas, promessa. Ela não está dizendo aí vai ser maconheiro. Ela não está dizendo, vai ser prostituta, hein? Vai ser aviãozinho, vai ser profeta, cara, profeta. Olha aí, promessa de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo isso. Esse chama-se um avivamento inclusivo, avivamento que precede a volta do Senhor Jesus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, apóstolo. Eu sinto muita presença de Deus aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que tem acontecido aqui na nossa igreja. Né? Quando o senhor fala de um avivamento inclusivo, onde a gente vê jovens, onde a gente vê crianças, né? Onde a gente vem um homem de Deus e é usado pelo Senhor e começa a ser derramada uma unção de cura, onde pessoas que tinham problema de coluna se levantam e começam a andar, e onde a gente vê crianças cheias do Espírito Santo. O que está acontecendo nesse tempo na Cidade do Leão? Está acontecendo isso aí, né? Inclusive, para vocês verem aí, eu queria que vocês vissem esses takes aí que vai ser passado, né? O que Deus está fazendo com as crianças, o que Deus está fazendo com os adolescentes, o que Deus está fazendo na vida das pessoas em termos de cura, de sinais, prodígios, maravilhosos. Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos vivendo uma palavra profética, uma promessa de Deus para nós, né? E ao mesmo tempo confrontando o pecado, confrontando o inferno, confrontando a malignidade. Nós estamos vivenciando isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Outro dia eu estava no meu gabinete e daqui a pouco apareceu
uma irmã da nossa igreja com um par de muletas. Eu falei, por que isso? Não, a senhora que veio de muleta saiu andando normalmente. Gente, tem sido assim, eu chego até a me emocionar, porque tem sido impactante. E eu lembro, me faz lembrar uma passagem que o Senhor Jesus, né, está relatado lá muito especificamente em Atos, que o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse, não saiam daí, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí sim, né, vocês vão anunciar cheio de poder em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra, né, o evangelho, o revestimento do poder. E a gente vê esse tempo acontecendo. Né? A gente sendo revestido de poder. Eu sou testemunha, eu tive, o Senhor assim, me curou de uma enfermidade no joelho de anos. Olha. Anos. Um profeta, um homem de Deus, cheio da unção, né? Veio aqui e foi na nossa igreja e começou a orar, e não é ele, é o Senhor. É como se o Senhor estivesse dando liberalmente àqueles que querem. Perfeitamente. Então eu vejo esse tempo e eu louvo a Deus por estar vivendo esse tempo. Eu fico maravilhada. E a gente não pode se fechar para isso, né? Porque às vezes a gente olha o que está acontecendo e fica como se fosse um espectador. E existe um tempo que o Senhor está derramando, e é esse o tempo, não é, apóstolo? Esse é um tempo oportuno para a gente aproveitar. Isso é graça sobre graça. Amém. É graça sobre graça de Deus. Deus curando, amém. Deus libertando. E você sabe qual é o maior milagre? E o maior milagre não é esse ainda. Não é Deus curar o canceroso. Eu tenho visto pessoas curar. Agora mesmo o pastor estava falando comigo. Rapaz, tinha um irmão com câncer no cérebro lá na igreja. Depois da oração, o irmão ficou curado. Meu Deus. Ficou curado. E vão lá, vou fazer os exames, não tem nada. Não tem nada. Já está. É sobrenatural, é impressionante. Quantas pessoas curadas. Mas o maior milagre ainda não é esse, da cura do câncer, cura da paralisia, da artrite, da artrose, ou, enfim, da coluna. O maior milagre é a transformação da vida do homem. É quando você vê aquele moço que era rebelde, cheirador, roubava, trazia infelicidade para as pessoas. Quando você vê aquele moço entrando dentro da igreja, cheirador, maconheiro, enfim, você vê ele dentro da igreja entrando com a sua roupinha limpinha, cheiroso, com a Bíblia na mão, dizendo que hoje eu sou livre, Jesus me libertou, hoje eu sou um crente. Isso é a coisa, esse é o maior milagre. O maior milagre, e só Deus pode fazê-lo, é a transformação, amém. A transformação da vida do ser humano, fazendo do ser humano uma nova criatura. Esse é o maior milagre. Isso é lindo, isso nós vimos todo o tempo na nossa igreja, pessoas sendo libertas, curadas, pessoas que entram endemoniadas na igreja, pessoas cheias de demônios e saem libertas para a glória do nome do Senhor. Pessoas chegam cheias de ansiedade e saem cheias de esperança. O que é ansiedade? Ansiedade é a expectativa ruim do futuro. O que é esperança? É a expectativa boa do futuro. Então, quando você vê uma pessoa entrando aflita, necessitada dentro da igreja, cheia de ansiedade, e quando sai com um sorriso nos lábios, sai com alegria de um futuro e de uma esperança. A esperança, a expectativa boa de que algo vai acontecer. Amém. É lindo isso. E eu queria pedir também para o nosso time, aqui a produção, enquanto a gente falou, né, sobre as curas que a gente presenciou nesse lugar, possam passar também aí o take de tudo que a gente tem vivenciado nesses dias, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem, né? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Só que para isso a gente precisa desse revestimento que vem do Espírito Santo. Então nós, como igreja, precisamos estar disponíveis para o Senhor nesse tempo, para viver o avivamento que precede o arrebatamento da igreja, né? Isso. É um revestimento. A igreja, que Flávia, encontrar com o precisa Senhor. anelar a unção. Amém. Nós precisamos ter verdadeiramente, anelar, fome e sede disso aí. Tá me entendendo?
Como diz a Bíblia, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A gente precisa anelar isso. Eu quero para mim. Isso tem que arder no meu coração. Tem que arder. Agora, isso é uma coisa que tem um preço. Tem um preço. É um preço de oração, de busca, de intimidade com Deus. Né? De separação, de santidade, de renúncia. Né? Nós vivemos hoje uma geração, meio assim, uma geração de Onã. Eu explico o que é essa geração de Onã. Onã, ele foi apontado para casar com uma mulher chamada Tamar, que era viúva do irmão dele. E antigamente fazia isso, né? O irmão casava com a viúva do irmão, da pessoa lá, do seu irmão, era cultural. Para dar posteridade à família, para continuar a família do irmão. E Onã foi designado para casar com a viúva, né? Do irmão dele. Só que ele tinha relação sexual com ela e tinha um orgasmo. E na hora que ele tinha orgasmo, ele tirava o membro dele e deixava o sêmen cair no chão. Né? O sêmen caía no chão. Aí você fala, o que tem alguma coisa? É geração de Onã. O cara queria o prazer, mas não queria o compromisso. Uau, forte, hein? Essa é a geração. Todo mundo quer o prazer, mas poucos querem compromisso. As pessoas precisam se comprometerem mais. Não é simplesmente estarem envolvidas. Né? É igual o bacon com ovos, né? Eu gosto dessa isso metáfora. É legal, o bacon com ovos, né? Né? A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Eu amo essa metáfora, mas é isso mesmo. A gente vê uma geração, como o apóstolo falou, né? A geração de Onã, que busca pouco, lê pouco, ora pouco, né? Se santifica pouco, porque é como se fosse uma geração que tá tudo bem, isso não tem nada a ver. E a geração do depois também, tu já viu? Depois aí faz isso, não, depois eu faço. Mas depois de quê? Eu estava vendo um pastor amigo meu falando, esses caras não fazem nada. Aí tu fala assim, faz isso, fulano. Depois eu faço, mas depois de quê? Se você não está fazendo nada. Então, falta compromisso, mas eu creio que Deus está também levantando para o outro lado esses jovens profetas, jovens que terão visões, visão ampliada. Vossos jovens terão visões. Olha que coisa linda. Visão ampliada, visão tremenda, sabe? A visão aberta, né, do mundo espiritual. Olha, elas vão ver o que ninguém consegue ver. Eles vão ter revelação de Deus. Vão conseguir enxergar o que ninguém consegue enxergar. Vão ser instrumentos tremendos na mão de Deus. Não vão desperdiçar sua semente. Vão querer o prazer. É bom ter o prazer, mas vão também aceitar o compromisso. E o próprio, eu lembro também do apóstolo Paulo, né, dizendo que é lícito, que é bom que a gente busque os dons, porque o dom é para edificação do corpo, e o dom também vai ser usado nesse período de avivamento, né? Quando a gente vai profetizar, curar, ou quando a gente vai falar novas línguas, quando a gente vai interpretar as línguas, né? Porque bom é aquele que fala, e melhor ainda aquele que consegue interpretar aquilo que está sendo falado. Então eu vejo, apóstolo, que existe um ambiente propício aqui na Cidade do Leão, espero também que em outras igrejas, mas a gente tem buscado isso, né? A gente tem visto a pastora Márcia com as mulheres que oram, e todas as igrejas do Projeto Vida Nova orando, homens orando, buscando mais a Deus em oração, e isso cria um ambiente de avivamento. Verdade, também, né? O trabalho que a pastora Márcia e junto com as outras pastoras fazem também, cada uma nas suas igrejas locais. Misericórdia, um trabalho que sustenta a igreja, sustenta o nosso ministério, abençoa muita gente, né? E traz um ambiente profético para a igreja, traz um ambiente de vitória para a igreja. Muito lindo mesmo. Nós estamos vivendo um avivamento. E você precisa participar disso, você precisa se envolver com isso. E venha conhecer a Cidade do Leão, venha conhecer a nossa igreja, aqui na estrada Padre José 178, bem pertinho do Largo do Bicão, né? Nossa igreja é o projeto Vida Nova de Irajá. Nós mudamos a história desse bairro. Mudamos. Irajá era conhecido por causa do cemitério, gente. Todo mundo conhecia Irajá só por causa do cemitério de Irajá. Hoje o Irajá é conhecido
por causa do projeto Vida Nova. O projeto Vida Nova de Irajá mudou. O Irajá não é mais conhecido por causa de um projeto de morte, agora é conhecido por um projeto de vida. Trouxemos e vida né? nova. Trouxemos vida para esse lugar. Cidade do Leão, casa de oração. Trouxemos vida para esse lugar. E a gente falando aqui, pegando o gancho, né, dessa palavra de avivamento, né? O avivamento precede o arrebatamento, mas também não há avivamento sem arrependimento, né? O próprio profeta Joel vai falar sobre isso, né? Na realidade, quando ele fala da efusão do Espírito Santo, você vê que tem várias promessas. E tem uma promessa de restituição. Né? Ele vai repreender o gafanhoto, devorador, cortador, né? Migrador. Ele tem uma promessa de prosperidade. Ele fala, vou mandar o trigo, vinho novo, azeite. Não é isso? É isso. Abundância. Não vai faltar o trigo, vinho novo e o azeite. Isso tudo também tem um simbolismo. Agora, antes disso tudo, ele fala uma coisa muito interessante. Isso só vai acontecer, ele diz assim, quando vocês rasgarem o coração e não as vossas vestes. Rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Quando você rasga a veste, você vai para a plateia. Mas quando você rasga o coração, só Deus sabe. Você e Deus sabe. Ninguém mais sabe. É um momento do teu quebrantamento, da humilhação. Por isso que ele diz, rasga o coração. Não é a veste. A veste é exterior, todo mundo vai ver. Mas você precisa rasgar aquilo que ninguém está vendo. Só Deus conhece. Só Deus vê. Amém. E ele diz, chorem os ministros, os sacerdotes, entre o alpendre e o altar. É isso. Uau! Aí. Coisa legal. Quebrantamento. Ele fala nitidamente de quebrantamento. Nós precisamos ser uma igreja quebrantada. Há muita altivez no meio da igreja ainda. Há muita altivez. Há muita gente que só quer protagonizar e não quer agonizar. Uau! Uau! Hashtag, isso aí vale para botar aí num post nosso forte, hein? Muito forte. Gente, a gente está chegando ao final. Eu estou mega emocionada, desculpa, mas eu estou sentindo muita presença de Deus. Tem um caminho para o avivamento, né? Tem um caminho até o arrebatamento. Você segue pela rua do quebrantamento, quando até ela terminar, você vai estar dentro do coração de Deus. Amém. Quebrantamento é o nome da rua que nos leva até o coração de Deus. Amém, amém. Gente, muito bom. Eu ficaria aqui direto. Eu quero agradecer mais uma vez o apóstolo. Quanto ensinamento precioso, quanto ensinamento para você. Por isso que a gente diz que é muito mais do que um podcast, é uma experiência. Olha, tomara que você esteja sentindo a presença de Deus aí, porque eu estou sentindo aqui. Então, eu quero te pedir para que você compartilhe, para que você comente, para que você curta, né? Ativa o sininho para o vídeo, toda vez que tiver um novo episódio do nosso podcast, do nosso Papo de Leão, apareça aí para você. Não esquece, a gente também está nas plataformas digitais. Se você não pode assistir, que nos ouça, né, pelas plataformas digitais. E é um prazer enorme estar aqui com você e com o senhor apóstolo. Muito obrigado, Flavinha. Você é muito simpática e é um prazer fazer esse programa com você. Na realidade, você tem conteúdo. Amém. E é muito bom. Amém. E eu tenho certeza que quem aproveita isso tudo são nossos internautas. Amém. Que estão acompanhando a gente. Isso aí. Você seja abençoado e desafiado. E venha na Cidade do Leão que eu quero te dar um abraço. Receba o abraço do nosso apóstolo, receba o meu abraço, meu beijo. A gente quer encerrar dizendo que o Senhor te abençoe muitíssimo.